Nos últimos 15 clássicos em que o Flamengo enfrentou o Vasco, foram 11 vitórias, 2 derrotas e apenas 2 empates, né? Particularmente, o Vasco vem se notabilizando mais ainda freguês do Flamengo, tá ok? E o Flamengo garante, né, mais uma vitória em cima do Vasco por 3-1, se classifica para a final do Campeonato Carioca, vai enfrentar o Fluminense e a gente vai falar sobre essa partida de ontem, tá? Vamos também falar de Davi Luiz, que vem sendo bastante criticado e cobrado pela torcida do Flamengo nas redes sociais, que inclusive vem pedindo a sua saída do time titular. Vamos também falar aqui de Ayrton Lucas, que deu uma entrevista na Zona Mista e deu uma cutucada aí no Vasco, tá? E vamos também falar aqui de Pedro, nosso camisa 9 aí, que vem fazendo um belo início de temporada de 2023 com a camisa 9 do Flamengo. Mas antes de trazer essas notícias, informações e análise do jogo de ontem entre Flamengo e Vasco, eu gostaria muito aqui de agradecer aos 255 inscritos aqui no canal Ceará Nação Rubro-Negra, a gente que está na meta dos 1000. E para isso, a gente conta muito com a sua colaboração, deixando sempre aqui ao final do vídeo o seu like, o seu comentário, tá? Se inscrevendo, compartilhando o vídeo para amigos e amigas rubro-negras e ativando o sininho da notificação, até mesmo para você ser notificado dos vídeos que estão saindo aqui no canal. Tá ok? Tamo junto? Então vem comigo, vamos falar sobre esse jogo de ontem. O Flamengo vence o Vasco aí por 3-1, se classifica para a final do Campeonato Carioca, vai enfrentar o Fluminense, tá? E eu gostaria aqui de dar minhas sinceras opiniões, né, do que foi essa partida de ontem entre Flamengo e Vasco, tá? E a minha opinião é o seguinte, cara, o resultado, o placar da partida não condiz com o futebol que o Flamengo apresentou ontem em campo. Futebol péssimo, futebol pífio, ruim, né? O técnico Vitor Pereira tem que ser cobrado, ele teve uma semana para dar uma evolução, para dar um equilíbrio para essa equipe, principalmente no sistema defensivo do Flamengo, que tá jogando nada nesse início de temporada, tá? E parece que ele só regrediu, tá? Parece que ele só andou para trás, não evoluiu em nada com essa equipe do Flamengo, porque o Flamengo ontem jogou muito mal, tá? Me arrisco a dizer que o Flamengo hoje vive por destaques individuais, tá? Vive por lampejos, né? O Flamengo não tem nenhuma jogada, o Flamengo não tem nada assim, cara. O Flamengo realmente, muitas das vezes, me parece um time sem identidade nenhuma, cara. Um time que não tem identidade, tá ok? É um time que não tem nem contra-ataque, que era o forte do Flamengo. Entendeu? Que era o forte do Flamengo. O Flamengo, pô, dava um contra-ataque. Cara, antigamente eu via os jogos do Flamengo, era assim, cara. Se você se arriscasse contra o Flamengo, era capaz de você tomar. Entendeu? E o Flamengo jogando pra frente era avassalador. Cara, o Flamengo perdeu tudo isso. O Flamengo não tem uma identidade. O Flamengo, tu não sabe como é que o Flamengo joga hoje. É uma equipe totalmente bagunçada. É uma equipe desconfigurada, disfuncional demais. Entendeu? Vive por destaques individuais de seus jogadores, pela qualidade que alguns jogadores têm. Entendeu? Assim, ontem o Vasco teve muito mais perto de conseguir os 2-1 e se classificar do que o Flamengo fazer os 3-1 que fez e conseguir a classificação para a final do Campeonato Carioca, cara. Entendeu? Então, assim, sinceramente, o Vasco merecia a classificação ontem. O Vasco merecia a classificação ontem. O Flamengo não. O Flamengo merecia muito mais a eliminação. A sensação de eu ver no jogo do Flamengo é desesperador, cara. É um time que tu fica assim com a percepção que vai perder a qualquer momento. Quando tá ganhando, vai tomar a virada. Entendeu? A minha percepção é essa dos jogos do Flamengo que eu tenho. Não só do jogo de ontem, dos últimos jogos. Inclusive aquele contra o Fluminense da Taça Guanabara, que o Flamengo toma um gol ali no finalzinho e dá aí a taça pro Fluminense. Entendeu? Então a minha percepção nos jogos do Flamengo é essa. É essa. Entendeu? E é tipo assim, a perspectiva pro jogo contra o Fluminense é fumo, cara. É fumo. Porque o Fluminense vem num momento melhor, vem apresentando um bom futebol com o Fernando Diniz. Entendeu? Então a percepção que eu tenho é que o Flamengo vai tomar fumo pro Fluminense. O Fluminense é muito favorito para essa partida, gente. O futebol que o Flamengo está apresentando em campo é preocupante demais. É preocupante demais. Um futebol que não evoluiu em nada. E o técnico Vitor Pereira tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Entendeu? O cara teve uma semana, ele vai ter mais semana aí para treinar a equipe do Flamengo contra o Fluminense. Eu fico até com medo, porque para ver esse futebol que fez ontem, horrível, péssimo, é complicado, cara. É complicado, tá? Destaque, claro, o Pedro, que foi decisivo, tá? Que classificou, ajudou mais ainda o Flamengo se classificar para essa final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, tá? Com 2 gols, né? E uma assistência, ele fez os 2 gols dessa vitória, deu uma assistência pro Ayrton Lucas também, tá? Lembrando que ele também fez um gol na partida de ida, né?
contra o Vasco. Então, para mim, o Pedro foi o destaque principal da classificação do Flamengo, tá? Destaque também para o Ayrton Lucas, para o Fabrício Bruno e para o garoto Matheus França, que, cara, deu ao Flamengo o que ele não estava tendo durante o jogo, tá? Um mosquito chato aqui. Que não estava tendo durante o jogo, que era volúpia, né? Velocidade, ritmo, contra-ataque. O Matheus França deu isso, né? Na sua entrada, porque o Flamengo não tinha isso, não estava tendo isso. O Arrascaeta mal, claro, por conta da lesão do pubis, dá até para se explicar. O Gabigol, cara, o Gabigol desde que botou a 10 do Flamengo, ele acha que é Zico e tudo mais, entendeu? É um jogador esforçado, é um jogador que demonstra raça e tudo mais, mas é um jogador que, cara, que fora da posição dele não tá ajudando em nada. Não tá ajudando em nada o Flamengo, só tá prejudicando. A gente precisa do Gabigol na frente, fazendo gols. É desse Gabigol que a gente precisa, decisivo. Né? E para mim, ontem, embora a torcida do Flamengo hostilizou o técnico Vitor Pereira, mereceu sim sair de campo. Ele não estava ajudando em nada, cara. Não estava ajudando em nada. Entendeu? Ficar correndo igual maluco e tudo mais, cara, a gente sabe que o Gabigol pode apresentar muito mais do que isso. Ele pode apresentar muito mais do que isso. Pelo amor de Deus, a gente precisa do Gabigol na frente. Sendo esse jogador que, porra, bota a bola pra dentro da rede, cara. Não um jogador do Gabigol que acha que é camisa 10, que acha que é Ronaldinho Gaúcho, que vai sair armando jogada. Ele não tem qualidade suficiente para fazer essa função. Davi Luiz também, pelo amor de Deus, cara. Davi Luiz, cara, ele foi contratado para fazer a função de zagueiro. Ele acha que ele é volante, ele acha que é meio armador, ele acha que ele é lateral, ele acha que é cobrador de falta. Meu querido, você foi contratado para fazer a função de zagueiro. Isso você tá fazendo muito mal. Mas muito mal mesmo, não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Entendeu? Então, assim, cara, me arrisco a dizer mais uma vez que o Flamengo flertou com a eliminação e o Vasco merecia muito mais a classificação do que o Flamengo. Tá? E a perspectiva é fumo contra o Fluminense, tá? A perspectiva é fumo, é muito preocupante esse futebol que o Flamengo vem apresentando. A diretoria do Flamengo aí deve repensar se mesmo que o Flamengo ganhe a final do Campeonato Carioca, se o técnico Vitor Pereira deve ficar realmente à frente da equipe. Porque, sinceramente, cara, um futebol pífio que o técnico Vitor Pereira vem apresentando. Um futebol totalmente horrível e ridículo, tá? Totalmente horrível e ridículo que vem apresentando aí o técnico Vitor Pereira à frente da equipe do Flamengo. Até agora não tem nada, nada. Então, acho bom a diretoria do Flamengo aí repensar na continuidade do técnico Vitor Pereira ao término do Campeonato Carioca, independente do resultado. Independente do resultado. Com a derrota, meu parceiro, com certeza não tem que ficar mesmo, tá? Não tem que ficar mesmo, porque aí vai ser mais um vexame, mais um título perdido que o Flamengo coleciona nesse início de temporada, tá ok? Vamos falar aí tá, do Ayrton Lucas, tá? Que deu a entrevista na Zona Mista, tá? O Ayrton Lucas que teve uma passagem, né? Pela equipe que eliminou o Vasco durante a semana, né? Semana passada, pela Copa do Brasil, que é o ABC, né? Ele disse durante a entrevista que comemorou muito a eliminação do Vasco aí, né? Diante do ABC pela Copa do Brasil, o ABC conseguiu a classificação, se classificou nos pênaltis, né? E o Ayrton Lucas teve passagem por lá e disse que comemorou bastante aí a classificação e a eliminação do nosso rival Vasco da Gama, que foi eliminado, né, pela segunda vez na semana, né? Agora pro nosso Mengão aí, que venceu por 3-1 e se classificou para a final do Campeonato Carioca, tá? O Davi Luiz vem sendo bastante criticado e cobrado pela torcida do Flamengo para sair, tá? Do time titular, a torcida vem cobrando muito, né? E foi aquilo que eu falei. Davi Luiz, ele acha que é volante, acha que é atacante, acha que é... E zagueiro mesmo ele não tá sendo, né? Então, tipo assim, a torcida do Flamengo tá super certo em pedir sim a saída do Davi Luiz do time titular. Lembrando que ele fez uma boa temporada no ano passado, tá? Mas nesse início de temporada o cara, ele fica dando até passe olhando pro lado, cara. Porra, pelo amor de Deus, Davi Luiz, pelo amor de Deus, cara. Então a torcida do Flamengo aí vem cobrando aí a saída dele do time titular e com razão, tá ok? Falando agora de Pedro, como eu falei, foi decisivo, fez um ótimo jogo contra o Vasco, tá? Garantiu a vitória do Mengão, bateu um pênalti com consistência, tá? Fez um golaço de fora da área, tá? Deu uma assistência para o Ayrton Lucas fechar o caixão e vem fazendo um bom início de temporada com a camisa 9 do Flamengo, tá? Ele tem 13 gols, tá? Muito mais do que jogos, tá? Ele teve 13 gols em 12 jogos e 3 assistências nesse início de temporada aí, tá? Com o nosso Flamengo e com a camisa 9 aí, né, que antes era do Gabigol, foi passada para o Pedro, né, hoje o Gabigol é a 10, então o Pedro aí arrebentando, parabéns, tá, Pedro? Você merece muito, né, foi o rei da América, inclusive, né, durante a semana passada,
E agora aí garantindo a classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Então Pedro aí fazendo um belo início de temporada pelo nosso Mengão, tá? Então essas foram análises, essas foram, né, as notícias e informações sobre o nosso Flamengo, tá? Queria muito agradecer aqui mais uma vez aos 255 inscritos. Estamos na meta dos 1000 e contamos com vocês, tá bom? Deixando aqui mais uma vez, ressalto, seu like, tá? Seu comentário, o que você achou dessa partida, né? Diante do Vasco da Gama, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho da notificação. Vamos lá, vamos ajudar o canal CL Nação Rubro-Negra para a gente ter mais ainda relevância, para incentivar mais ainda o nosso canal crescer bastante aqui na plataforma, tá ok? Então, é isso aí, nação. Até a próxima e saudações rubro-negras.